E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Então aqui é o Maicon e hoje a gente vai resolver mais uma lista aí, tá? Das atividades avaliativas de cálculo 1, beleza? Então aqui na verdade eu já trouxe alguns exercícios pré-resolvidos, né? Resolvidos. Aí eu vou, pra gente ganhar tempo, né? Como são 5, se não me engano, 5 exercícios, para não ficar uns 5 vídeos ou um vídeo muito grande. Quero fazer um vídeo só, para vocês ganharem tempo também, né? Para não ter que ficar acessando vários vídeos. Então, vamos lá. Primeira questão. Dar as funções aqui, né? Deu pra gente duas funções. E nesse caso, está pedindo aqui a diferença da derivada, né? Aplicada aqui do x igual a 2, menos, né? Isso aqui é a função f, menos a função g derivada aplicado x igual a 3. Então a gente vai basicamente derivar essa função f, vai aplicar, e na hora que derivar, a gente, no lugar do x, a gente vai pôr o 2 e vai ver quanto vai dar. Vamos derivar a função g, depois de derivada, vamos pegar o valor 3, aplicar no lugar do x e ver quanto vai dar. E no final, né, para achar a resposta, a gente vai pegar o resultado dessa derivada menos dessa e encontrar aqui o valor. Então já vou soltar aqui para vocês. Então aqui, como eu disse, já resolvido para a gente ganhar tempo. Então eu vou explicando aqui cada etapa para vocês. Primeira etapa, então, vamos lá. É derivar a função f, certo? Então aqui, ó, f' da função f de x vai ser igual, derivando esse primeiro cara aqui, ó. A gente tem 12x². Então o que acontece? Esse 2, ele tomba multiplicando esse 12, certo? Então 2 vezes 12, 24. E a gente tira 1 do expoente, fica x na 1. Então fica 24x somente. Mas, aqui ó, a gente vai ter a regra da cadeia, vocês lembram? Toda vez que o x está no expoente, é aquela questão lá do quando a gente tem uma e na u, o que a gente faz, né? A derivada aqui, deixa eu pôr aqui, a derivada de e na u é o próprio e na u vezes 1'. Então o que acontece? A gente vai pegar, vai copiar todo o e na u, tá? Inclusive a constante que acompanha aqui, ó, vamos supor que tem uma constante c. A constante acompanha, tá? A constante não sofre, não é derivada, acompanha esse e. Então aqui, ó, por isso que esse 0,55 nem se mantém. Então todo esse valor que acompanha o e aqui, da 2x se mantém. Então a gente copia ele e deriva o que está aqui dentro, né? A gente multiplica pela derivada do expoente. Então fica o 0,55e na 2x mesmo, vezes a derivada desse cara aqui. De derivar aqui, né, 2x, o x some, né, porque tá 1, tá elevado a 1. Esse 1 tomba, 1 vezes 2 dá 2, e o menos 1 dá 0 aqui em cima. E x na 0 dá 1, então é o próprio 2. Então x some. Menos a derivada do ln de x. Se a gente derivar ln de x, isso aqui por tabela, né, a derivada do ln é 1 sobre x, certo? Então essa aqui é a regra. Derivou ln, é isso. Como tem o menos aqui, né, então fica menos. Então a gente derivou. Aqui embaixo eu só juntei, né? Aqui eu copiei 24x, mais aí aqui eu já fiz a multiplicação, tá vendo? 2 vezes 0,55 dá 1,10 vezes o e elevado a 2x menos esse 1 sobre x que já estava aqui, certo? E aqui para baixo, descendo aqui, ó, aplicando, né? A gente vai aplicar o valor aqui agora, que no caso, quem pediu é para x igual a 2. Então aqui está derivado, tá vendo? Aqui já estaria derivado a nossa função, beleza? Só que o que acontece? Agora a gente tem que pegar o x igual a 2 e substituir no lugar x. Então ó, fica 24 vezes 2, aqui ó, mais 1,10 vezes e elevado na 2 vezes o 2, menos 1 sobre 2. A gente resolvendo isso daqui, tá? Aí a gente vai chegar nesse resultado, que é 107,56. Pode ser que dê diferente de alguns, tá? Por conta de questão de arredondamento, tá bom? Porque como trabalha com esses números de Elmer aqui, é um número gigante, né? Então tem várias casas decimais, isso quero dizer. Então é complicado por causa disso. Então pode ser que dê uma
pequena diferença no final, hein? Beleza? Então a gente já derivou a primeira função f e já aplicou o x igual a 2. Agora a gente vai para a função g que está aqui embaixo, tá? Então aqui é a função g. A função g, vamos derivar ela. Aqui, ó, esse x quadrado ele está no denominador, né? Então para a gente derivar, o que a gente faz? A gente joga ele para cima. Se a gente jogar para cima isso daqui, ó, a gente fica com 1 sobre 2. E eu vou jogar esse x quadrado para cima. Fica o x, só que na menos 2, né? Então eu posso fazer a inversão da base desde que eu altere o sinal do expoente. Então eu jogando esse 2 para cima, o x fica menos 2. Aí agora eu posso derivar. O que vai acontecer? Esse menos 2 ele vai tombar aqui na frente multiplicando, certo? Então vamos fazer aqui, ó. O que acontece? Fica menos 2, certo? Vezes meio x. Beleza? E aqui, como é menos 2, a gente vem e desconta 1. Então fica elevado a menos 3. Certo? Aí o que aconteceu aqui, ó? Tá vendo que eu tenho multiplicação, aqui tem uma divisão por 2? Então o que eu fiz, né? Para esse 2 sumir, só cortei aqui, né? Porque na hora que eu dividir esse por esse vai dar 1. Só que esse menos fica. Então fica menos, certo? 1 sobre 1 vai dar 1, vai ficar menos x na menos 3. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse x igual a menos 3 e voltei para baixo, né? Para o estado original. Então, ó, jogando esse x para baixo, então a gente inverte a base, aqui embaixo não tem nada, então é 1. Então esse menos está aqui, então fica menos 1 dividido esse x aqui, agora eu jogo lá para baixo. Fica x elevado menos 3, fica 3, tá? Por isso que deu esse resultado aqui, ó. Menos 1 sobre x ao cubo. Beleza? Então, eu espero que fique claro para vocês, tá bom? Aí, dando sequência aqui, o que vai acontecer? A gente vai pegar agora esse termo aqui, né? O 0,75x elevado a meio. Na hora que eu derivar, o que acontece? Eu vou pegar esse meio aqui, né? Esse meio estou multiplicando. Se eu fizer 0,75 vezes meio, vai me dar 0,375, tá? Aí aqui em cima eu vou descontar 1, né? Então se eu pegar aqui, ó, meio menos 1, certo? Fico com menos meio. Só que eu escrevi em forma de fração aqui, tá? Eu prefiro. Menos meio. Beleza? Fechou. Menos, regra da cadeia, né? Lembrar disso. Então toda vez que a gente tem no expoente, segue essa regrinha aqui. Então essa derivada aqui vai dar esse próprio valor todo aqui, né? Multiplicado pela derivada do expoente. Então fica e elevado a menos 0,3x, faltou o x aqui, vezes a derivada do valor que está aqui dentro. A gente derivar, né, esse valor aqui, como ele está com x elevado a 1, o x esse aqui já vai sumir e vai ficar só o menos 0,3. Então fica esse número todo aqui, né, vezes a derivada do expoente, que vai dar, nesse caso, menos 0,3. Então aqui a gente já sabe que vai dar mais, né, essa multiplicação, né, porque menos com menos vai dar mais. Seguindo aqui embaixo, eu só copiei aqui, eu copiei e reorganizei alguns termos, tá? Então aqui é o seguinte, que eu fiz? É o mesmo esquema, como está negativo esse expoente, eu joguei ele para baixo para que ele ficasse positivo, né? Então jogando esse x elevado a menos meio lá para baixo, vai ficar x elevado a meio positivo. Aí lembra, tem aquela regrinha também de matemática básica, que é o seguinte, né? Regra de radiciação. Se eu tenho um valor assim, ó, eu posso escrever da seguinte forma, eu posso escrever como raiz quadrada desse mesmo valor. O que acontece é que esse 2 ele pula para fora, né? Então, vou fazer o inverso aqui, ó, para vocês verem. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, raiz cúbica, por exemplo, de x quadrado. O que acontece? Eu posso copiar esse x quadrado e esse 3 que está aqui fora da raiz, ele vem aqui para baixo, então ele vira denominador. Tá vendo? Então a raiz quadrada é esse esquema, né? A gente tem um 2 aqui, né? Na raiz quadrada tem um 1 aqui. Então eu posso escrever ela do jeito ao contrário também, né? Diferente, que seria esse daqui, ó. Eu copio o x na 1 e esse 2 que está aqui, ó, ele põe lá para baixo. Então, x na meio. E o inverso também, né? Quando eu tenho x na meio, eu posso escrever em forma de raiz. Então eu escrevi em forma de raiz aqui, que eu acho mais fácil de pôr na calculadora para fazer as contas, tá? Então eu joguei para baixo, é por isso que ficou raiz de x aqui, por conta dessa propriedade. Mas
Aqui, ó, mesmo esquema, então a gente está jogando tudo para baixo para ficar fácil o cálculo, para não ter que ficar pondo sinal negativo no expoente na hora de fazer na calculadora, que é bem chato. Então aqui, né, a gente viu que menos com menos ia dar mais, né? Então a gente fez 0,3 vezes CE dá 0,3e elevado a esse expoente negativo. O que a gente fez? Jogou o e para baixo, né? A gente deixou o e para baixo e o sinal mudou. Então, ó, ficou 0,3, que já estava aqui em cima, né? Então, na hora que eu multiplicar isso aqui, ó, então para vocês entenderem, não ficar dúvida, vai ficar como 0,3 e a menos 0,3x. Aí o que eu fiz? Ó, tem a multiplicação aqui. Eu joguei esse e para baixo. Jogando esse e para baixo, eu consigo alterar o expoente. Então ele ficou embaixo do 0,3, tá vendo? O expoente ficou positivo. Beleza? Então foi isso que eu fiz aqui. Dando sequência, então, a gente já conseguiu só reorganizar, tá? Para fazer as contas, mas aqui você já conseguiria aplicar o valor de x, tá bom? Só é mais chato de trabalhar desse jeito. Então aqui embaixo já está mais organizadinho, tá vendo? E é até mais fácil de pôr na calculadora. Aí, na calculadora a gente faz passo a passo mesmo. Vamos resolver primeiro essa parte, depois resolve essa, e depois no final soma tudo. Então agora a gente vai pegar aqui, né, o 3 e vai aplicar nessa derivada. A gente colocando 3 aqui, ó, fica menos 1 dividido por 3 ao cubo, que vai dar isso, vocês podem fazer aí, mais 0,375 dividido por raiz de 3, vai dar isso, mais 0,3 dividido por e elevado a 0,3 vezes 3, que vai dar isso. Vocês também podem fazer aí. Aí na hora que eu fazer essa soma aqui, né, subtração, a gente vai chegar aqui, ó, em 0,402. E agora fazendo lá o que o exercício pediu, né, que é a diferença, né, desses dois resultados, a gente vai ter aqui, ó, a f de 2 menos g de 3, que vai dar igual a 107,2 no meu caso aqui, tá? Então isso daqui pode ser que é diferente por conta dos arredondamentos, como eu disse, beleza? Aqui, ó, a opção que chega mais próxima é essa daqui, ó, tá? A, B, C, E, A, D, entendeu? Aqui provavelmente ele deve ter resolvido algum software, alguma coisa, né? Então que considerou todas as casas decimais aí. Como a gente está fazendo na mão, então pode ser que dê alguma variação, tá? Mas nesse caso a gente conseguiu chegar aqui no resultado, tá? Beleza? Mas como eu disse, isso aí é por conta de arredondamento, tá? Então, isso aí é meio que inevitável, tá bom? Mas depois vocês tentam fazer aí qualquer coisa, considerando só uma casa só nos cálculos de vocês. É que aqui isso aqui é complicado, porque aqui no enunciado, né, considera duas, aqui na resposta considera uma. Então fica complicado de saber quantas casas decimais é para usar, beleza? Mas a gente já conseguiu chegar próximo aqui, né? Então, por conta de uma diferença de 0,1, então é bem pequena, beleza? Então essa aqui é a resposta. Então vamos para o próximo exercício. O próximo, esse daqui é um pouquinho mais chatinho, tá, gente? Um pouquinho mais chatinho, mas vamos ver que na hora que pega o raciocínio fica simples. Pro pessoal que estava acompanhando as monitorias aí, a gente fez alguns exercícios parecido com esse, né? Mesma lógica, porém utilizando o quadrado, o perímetro, né? Que a gente tinha que escrever a área, escrever a equação do perímetro e depois deixar todo mundo em função lá de x, né? Então o pessoal que acompanhou, o pessoal já tá mais esperto. Aqui é o mesmo raciocínio, beleza? Porém, não é um quadrado, né? Mas o raciocínio assim vai ser o mesmo, tá? Então, como eu fiz no outro, esse aqui eu também deixei já aqui resolvido, pra gente ganhar tempo, beleza? Então, vamos lá. Não se assustem com esses cálculos, tá? E eu vou explicar pra vocês passo a passo o que eu fiz aqui. Então, vamos lá. E aqui já está até marcada a resposta já. Então, se você quiser entender, que eu acho interessante, beleza. Senão, já pode pegar a resposta aqui e tranquilo. Mas é interessante vocês aprenderem isso daqui, até porque tem cálculo 2 depois, né? Aí fica um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá. Uma embalagem cilíndrica aberta em cima, é importante isso, então em cima não vai ter nada. Deve ter uma capacidade, tá? Que essa aqui foi dada pra gente, 425 pi por centímetro cúbico.
Aí fala que o custo do material usado para a base do recipiente é de 0,18 centavos reais, né? No caso, de 18 centavos por centímetro quadrado. E o custo do material usado na lateral é de 6 centavos por centímetro quadrado. Aí fala o seguinte, né? Admitindo que não há perda de material, determine as dimensões, comprimento e raio, que minimizam o custo do material para construí-lo. Então, ele quer saber que a gente determine comprimento e raio de uma forma que minimize, né? Então, quando a gente já está craque em máximos e mínimos, a gente já sabe que a gente vai ter que derivar. A gente vai ter que achar uma função que represente raio e comprimento. E com isso a gente vai ter que derivar essa função para a gente achar um valor máximo ou mínimo, né? Nesse caso é um valor mínimo, já que a gente quer que minimize o custo do material para construí-lo. Então vamos lá. A base, a gente tem aqui, eu separei aqui só as informações. Eu coloquei aqui a base, né, custa 0,18, né, a área, e a lateral custa 0,06 a área da lateral, né? Então já que é por centímetro quadrado o custo. Beleza? Primeira coisa, escrever as fórmulas de cada parte desse cilindro. Então eu escrevi aqui, ó. Tá? A gente precisa saber como calcular cada coisinha aí, ó. Então aqui eu escrevi a fórmula do volume, porque é o seguinte, né, a gente precisa tanto da capacidade, né? Capacidade aqui, ó, você vê que tá em centímetro cúbico, né? Então isso aqui é volume, tá bom? Então a gente vai depender do volume também, tá vendo? Então por isso que eu escrevi a fórmula do volume aqui, porque a gente tá preso nisso daqui. A gente precisa construir um cilindro com essa capacidade, tá vendo? Tem que ter essa capacidade. Então todo o nosso custo aqui, vamos dizer assim, tem essa restrição. A gente não pode ter um valor menor que esse nem maior. Tem que ser isso. Então a gente vai precisar do volume. Que a fórmula do volume do cilindro é π vezes r quadrado vezes h, tá? Onde é o seguinte, a gente tem a base aqui, né? Cilindro, me perdoem o desenho aqui, tá bem mais ou menos. Então aqui é a nossa base e a altura é essa daqui, né? Tá bom? Só pra vocês entenderem. E aqui é a base, beleza? E a área da base e a área da lateral, que é a parte aqui, né? Toda aquela parte que envolve a base, né? A gente tem aqui a base, vou fazer de novo, né? E aqui tem a lateral, então a lateral é todo essa lateral aqui, beleza? A área da base nada mais é do que π vezes r ao quadrado, e a área da lateral é 2 vezes πr vezes h. Então a primeira coisa é a gente saber como calcula cada coisa aí, tá? Então fechou. Sabendo isso, agora a gente vai escrever a função custo aqui, ó. A função custo a gente vai escrever, porque a gente depende também agora desse preço, né? A gente precisa construir com o menor custo possível. Então é o seguinte, a gente sabe que o custo aqui da área da base, quanto que é? É 18 centavos vezes o metro quadrado. Então a gente vai achar essa área, né, que vai ser metro quadrado. A gente vai pegar essa área encontrada e vai multiplicar pelo custo da base, no caso, né? Então a área da base vezes esse valor que é por metro quadrado por centímetro quadrado, a gente vai encontrar o valor para fazer a área da base. Então, e depois mais o custo da lateral vezes o centímetro quadrado para fazer a lateral, né? Então a gente já vai pegar a área de cada um e multiplicar pelo valor correspondente. A gente vai achar o custo, tá bom? Agora a gente tem aqui a função custo, né? E a gente vai fazer o seguinte: no lugar agora aqui do área da base e do área da lateral, a gente vai substituir os valores que a gente definiu aqui, né, da fórmula. Então, ó, a área da base quem que é? É π r quadrado. Então, no lugar da área da base, eu vou escrever π r quadrado, tá vendo? Mais 0,06 vezes a área da lateral, que vai ser o que? 2πrh. Então aqui, ó, 0,06 vezes 2πrh. Aí a gente vai resolvendo isso daqui, né? Vai juntando o que dá. Aqui só copiei, e aqui eu multipliquei, né? 0,06 vezes 2, a gente chega aqui em 0,12.
beleza? E aqui, ó, cadê? Já vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui antes, deixa eu voltar aqui, ó, pra vocês pegarem onde veio esse valor. Acabei esquecendo de comentar com vocês. Olhando aqui na capacidade, ó, tá? Faltou essa informação pra vocês. O que vai acontecer? Aqui, ó, o nosso volume é esse, certo? A fórmula do volume. E o volume que a gente precisa atingir é esse daqui, ó, 425π. Tá vendo? E esse aqui é o volume. Então, e a fórmula do volume é essa. Então, o V aqui, ó, esse V a gente já sabe. Quanto que é o V? O V é isso. Então, no lugar do V, a gente vai escrever esse 425π. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, o V, ó, é igual a 425π. Então, no lugar do V, eu vou pôr 425π, ó. Coloquei 425π vai ser igual a π r quadrado vezes h. Π r quadrado vezes h, certo? Como eu tenho π dos dois lados, eu posso cortar aqui, né? Eu corto esse π com esse π. Vai ficar 425 é igual a r quadrado vezes h. Eu vou isolar o h, tá? Porque eu preciso saber a altura aqui, né? Que é o comprimento dele. Então, no caso é a altura, eu preciso saber. Então, eu vou isolar o h. E outra, até porque aqui na nossa função o h aparece. Então, a gente vai isolar o h para poder deixar todo mundo aqui em função do raio, beleza? Então, ó, isolei o h, que deu 425 dividido por r quadrado. Agora eu vou pegar esse h e vou substituir aqui na fórmula também, tá vendo? Porque na hora que eu fiz a alteração aqui, ó, eu ia ficar com duas incógnitas, tá vendo? Eu ia ficar com R e ia ficar com H. Só que H eu consigo achar aqui, ó. Então eu isolei o H e no lugar do H eu substituí. 425 dividido por R quadrado, tá vendo? Então aí a gente reescreveu e agora a gente vai reorganizar aqui, ó. Aqui só copiamos, porque não tem o que fazer. Mas aqui também a gente copiou, a gente já resolveu aqui em cima. E agora aqui embaixo a gente já resolveu esse parênteses aqui, ó. Então, ó, 0.12π vezes tudo isso daqui, ó. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui, desculpa, faz falta. Aqui tem o R aqui, tá? É que na hora que cortou não tá aparecendo direito, mas aqui tem um R, tá? É que eu cortei esse R aqui com um R daqui, ó. Aqui tem R quadrado, aqui tem R na 1, né? Então a gente divide aqui esse R some e aqui fica só com um R só, né? Já que eu descontei esse R aqui. E na hora que eu fizer a multiplicação aqui, né, do 0.12 por esse cara, né, a gente vai chegar nesses resultados aqui. Beleza? Então, ó, ficou aqui o 0.12 mais 51π dividido por R, beleza? Calma aí, deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Esse cara aqui sumiu, tá? Esse aqui não tem mais. Aqui eu multipliquei, né? Então eu já fiz a multiplicação aqui. Beleza? Deixa eu arrumar aqui esse mais, tá? Então aqui como eu multipliquei, então ó, 0,12π. Então o R já simplificou, beleza? Embaixo fica só R. 0.12π vezes 425, 0.12 dá 51 vezes o π. Então 51π dividido por R, beleza? Mais esse cara. Então aqui é a nossa função custo, beleza? Em função do raio, tá? Tá em função do raio aqui. Porque eu escrevi todo mundo aqui com o raio, beleza? Aí o que vai acontecer agora? A gente vai ter que derivar essa função e igualar a zero para a gente achar o valor, o mínimo, né? Porque agora aqui já está em função do custo, a gente já escreveu em função aqui das áreas de cada coisa, a gente já escreveu aqui em função do volume, tá vendo? Então tá todo mundo certinho já. Então agora o nosso custo depende disso tudo, tá? A gente criou essa função aqui. Agora a gente deriva essa função e iguala a zero para achar quando que ela vai ser mínima, tá? Então derivando aqui o que acontece? Esse 2 que está aqui desce multiplicando, certo? Então 0.18 vezes 2 vai dar 0,36π vezes o R, porque a gente tirou 1 aqui, tá bom? Pessoal, peço até desculpa já pela barulheira aí, tá? É que o pessoal tá em casa hoje.
Então tá fazendo bastante barulho aqui. Aí, se tiver muito barulho aí, eu peço desculpa pra vocês, tá? Que eu vou tentar gravar esses vídeos aí em alguns dias de semana, pra não ficar tanto barulho aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Então desde já peço desculpa pra vocês aí. Então seguindo aqui, ó, a gente vai ter 0.18, né? Então esse 2 tombou multiplicando, dá o 0,36. A gente desconta 1 aqui do expoente, fica só o R. Mais a derivada desse cara aqui, né? A gente derivando aqui, ó, o que vai acontecer? Desculpa aqui, aqui é menos, tá? Aqui é menos. Por quê? Esse R ele tá aqui no denominador, né? Então o que a gente vai fazer? Joga o R para cima, certo? A gente conseguir derivar, porque a derivada agora é função do R, é no R. A gente joga o R para cima, fica R elevado a menos 1, beleza? R na menos 1. Ficou assim, ó. Porque eu joguei esse cara para cima, então aqui não tem mais, né? Joguei para cima. Aí o que acontece? Esse menos 1 tomba multiplicando, fica menos 1 vezes 51, dá menos 51, e eu tiro 1 do expoente. Fica menos 1 com menos 1, dá menos 2, só que eu voltei para baixo, tá vendo? Aí ficou R quadrado, né? Porque ficou positivo. Então, isso que aconteceu aqui. Ficou então a derivada aqui, deu 51, menos 51π dividido por R quadrado. Igualei a zero. Então aqui, né, a gente igualou a zero, beleza? Então a gente vem aqui para cima agora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por R quadrado, para a gente sumir com esse R que está aqui embaixo, tá? Para a gente conseguir isolar. Então o que vai acontecer? Multiplicando por R quadrado dos dois lados da equação, a gente vai ter aqui, né, esse R quadrado com esse R quadrado vai sumir, né? Já que eu estou dividindo por R quadrado e multiplicando, a gente corta. Aí fica só o menos 51π. Mais 0,36πr vezes R quadrado. O R fica ao cubo, né? Porque eu tenho R na 1 vezes R na 2. A gente mantém a base e soma o expoente. 2 mais 1 dá esse 3 igual a 0. Vou passar esse menos 51π que está subtraindo lá para o outro lado somando. A gente vai ficar, né, com esse 0,36πr ao cubo igual a mais, né, porque agora ficou positivo, 51π, beleza? Agora a gente vai pegar esse 0,36π, tá multiplicando, e passar para lá dividindo. A gente vai ficar com 51π dividido por 0,36π, né? Então aqui, ó, o π com π a gente cancela, a gente corta, e fica 51 dividido por 0,36, que vai dar 141,66. Aí esse cubo que está aqui passa lá, tirando raiz cúbica, tá? A gente extraindo a raiz cúbica desse valor, a gente vai chegar aqui, ó, que o raio tem que ser de 5,21 centímetros, beleza? Esse aqui é o raio, né, que minimiza o custo. Se você ficar com dúvida, nossa, mas será que minimiza mesmo? Você pode aplicar a segunda derivada. Você pode derivar esse cara aqui de novo e ver se vai dar um valor positivo ou negativo, tá? Se der positivo, né, então o valor positivo é valor de mínimo, tá? Se a segunda derivada der um valor negativo, é um valor de máximo. Mas no caso aqui eu já fiz, se você derivar de novo esse cara aqui e aplicar esse valor, você vai ver que vai dar um valor de mínimo, tá? Então isso aqui realmente é o valor que é o comprimento que minimiza o custo. Beleza, agora a gente precisa saber qual que é a altura, né? A gente precisa já sabe o comprimento, mas se bem que aqui, ó, já com o comprimento a gente já mataria aqui a questão, né? Porque aqui, ó, o raio, né, tem que ter 5,21 centímetros, né? E a única que tem aqui, ó, 5,21 centímetros é essa aqui, ó. Tá bom? Então a gente já conseguiria saber que é ela. Aí aqui, então a gente vai pegar agora esse raio, né, e vai substituir lá na altura, tá vendo? Porque a altura depende do raio. Qual que é o raio? É 5,21. Então, ó, a gente vir aqui no lugar do R por esse valor, a gente vai achar qual que é a altura. Então, ó, 425 dividido por 5,21 ao quadrado, a gente vai chegar aqui que a altura é de 15,66 centímetros, que é justamente essa alternativa aqui, ó, tá? Então, a alternativa A é a correta. Beleza? Então vamos para o próximo exercício. Então, pessoal, vindo aqui para a próxima questão, aqui fala o seguinte: um oscilador harmônico apresentou a seguinte função
definida pelo tempo em minutos, que é essa função aqui que foi dada para a gente, beleza? Aí determine a taxa de variação, ou seja, a derivada dessa função para t igual a 3, no caso é minutos. E já pede aqui para configurar a calculadora em radianos, né? E o valor encontrado é, vamos lá, primeira coisa, a gente tem uma divisão aqui de duas funções, tá? A gente vai derivar em relação ao t. Então a gente tem aqui a regra do quociente, tá? Que é essa fórmula aqui, ó, que é fg menos fg, derivada nos extremos, dividido por g quadrado. Então essa função que a gente chama de f e essa aqui a gente chama de g, beleza? Então é uma função aqui que é f dividido por g, a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, como sempre veio dizendo, né, sempre encontrar o f' e o g' antes já aqui, para depois a gente só vir aqui e substituir na fórmula, tá? Então vamos encontrar aqui o f'. O que é a função f? É o 2 seno de 2t. A f' vai ser como? A derivada de fora, certo? Multiplicando a derivada de dentro, que é a regra da cadeia, lembra? Então aqui, ó, derivada de 2 seno vai dar 2 cosseno, né? Então 2 vezes seno, derivou, ficou 2 vezes cosseno de 2t vezes a derivada que está dentro. Derivando 2t, a gente fica com 2. Então fica 2 vezes o cosseno de 2t vezes o 2. Aí multiplicando aqui esse 2 com esse 2, dá 4 vezes o cosseno de 2t. Beleza? Então a gente já achou aqui uma, tá? O f'. O g', a gente vai derivar aqui a função g. Vamos lá, derivada de cosseno dá menos seno. E esse 0,5 aqui acompanha, né? Então, como é constante, né, ele acompanha. Então vai ficar menos 0,5 vezes o seno de t. Beleza? Agora a gente vai pegar esses valores e vai substituir aqui na fórmula. No lugar do f', vamos por aqui então, ó, 4 vezes o cosseno de 2t, que é isso daqui, vezes a função g. A função g é 0,5 vezes o cosseno de t. Tá aqui. O menos a função 2 seno de 2t, né, que é essa função aqui, multiplicado aqui, né, pela função g derivada, né, g', que é menos, então aqui, ó, tem, por isso que é mais fácil, por entre parênteses aqui, ó, vezes essa função aqui, ó, menos 0,5 vezes o seno de t, tá? Aí aqui embaixo a gente só reorganizou, né? Então a gente fez essa multiplicação aqui, ó. 4, né? Cosseno de 2t vezes 0,5 cosseno de t. 4 vezes 0,5 dá 2, né? E cosseno de 2t ficou vezes o cosseno de t. Aí aqui, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então aqui mesma coisa, ó. 2 vezes meio, então dá 1, né? Então o 1 some, fica 1 vezes tudo isso, beleza? Dividido aqui pela função g ao quadrado, que é 0,5 cosseno de t, tudo isso daqui é elevado ao quadrado, certo? Aí agora é só a gente pegar o valor t igual a 3 e substituir aqui na nossa função, tá? Na nossa derivada. Então fazendo aqui a f' de 3, eu peguei o 3 e substituí, ó. Então, ó, 2t, 2 vezes 3, dá 6. Aí cosseno de t fica cosseno de 3, seno de 2t, 2 vezes t, que é 3, dá 6 também. E seno de t, que é 3. E aqui embaixo também, cosseno de t, a gente colocou o 3. Fazendo isso daqui na calculadora, tá? Aqui eu tive que usar todas as casas decimais, tá, gente? Foi como eu disse que era a hora. Ele fez em software, né? Ou no software, ou foi na calculadora mesmo, só que sem considerar, sem arredondar, tá? Se você arredondar, pode ser que dê um valor diferente desse, tá? Mas porém vai dar próximo, beleza? Mas fica a dica aí, façam direto na calculadora para chegar no valor mais próximo possível. Então você fazendo toda essa divisão aqui, essa operação, você vai chegar aqui, ó, faltou um risquinho aqui, que a f' de 3, né, vai ser menos 7,92, ou seja, é a alternativa D, né? Isso. Fechou? Vamos para o próximo exercício, então. Esse daqui, vamos lá para o próximo, né, pessoal? Então, gente, vamos para o próximo exercício. Esse daqui é um pouquinho mais chatinho, né? Até porque o enunciado aqui é gigantesco, né? E pede bastante informação. Mas vamos lá. Aqui
Eu não vou ficar lendo tudo no enunciado, tá, pessoal? Mas vocês leiam com bastante calma aí. Basicamente, o nosso objetivo aqui, ó, já está aqui embaixo. Aqui ele só contextualiza, tá? Então vamos aqui direto para a pergunta. Sendo que essa função Q de T aqui é a quantidade do medicamento em miligramas e T é o tempo em horas, aí ele fala que a dose mínima tóxica é de 10 miligramas para um adulto, né? Então determine se o medicamento tomado teria capacidade de intoxicar de fato a vítima. Então aqui, ó, calculando sua quantidade máxima no organismo e calcule em quanto essa dosagem do medicamento seria máxima. Então a partir de quanto tempo, né, atingiria o pico máximo aí, tá? Bem como a quantidade do medicamento após 1 hora do seu consumo, tá? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui já é calcular para t igual a 1, né? A gente por t igual a 1, porém, para responder não vai ajudar em nada, até porque todas as respostas para t igual a 1 tá igual, né? Se não me engano é 5, é essa aqui, ó, 5,81. Se a gente calcular para 1 hora, vai dar esse valor aqui. Porém, todas as alternativas tá igual, beleza? Então, o que vai diferenciar aqui é o tempo máximo e a quantidade máxima aqui, né? Então, a primeira coisa, né? Essa aqui é a função lá que eles criaram, né? A partir da amostra. Então, para a gente saber aqui qual que é, com quanto tempo, né, vai atingir o pico máximo, né? A gente deriva igual a zero. Fazendo isso, a gente vai achar o máximo da função, né? Achando o máximo, a gente vai achar para quando, né? Qual é o valor de t, para qual valor de t é o pico máximo. Achando esse valor de t, né, que é em horas, a gente pega esse valor, substitui aqui na função, que aí a gente vai achar a quantidade de miligramas para esse pico máximo, né? Então, se para a hora que a gente achar o pico máximo, antes dela vai ter menos que aquilo e depois vai ter menos. Então a gente consegue concluir alguma coisa. Então a gente acha quando que é o pico máximo, achou o pico, substitui para saber qual é a quantidade de miligramas e aí a gente vai conseguir definir se é tóxico ou não, tá? Então vamos lá, primeira coisa, escreve a função aqui, reorganiza ela do jeito que você achar mais fácil e deriva igual a zero, tá? Então aqui, ó, vamos lá, 25 vezes tudo isso, a gente vai fazer a distributiva aqui, ó. Então esse cara aqui vezes esse vezes esse. Então vai ficar 25 vezes z na menos t, menos 25 vezes z na menos 2t, né? Então a gente distribui esse 25 aqui. Então aqui, ó, a gente derivando, né, é a regra da cadeia. Então a nossa derivada aqui vai ser, né, esse próprio valor todo aqui, né, já que o nosso x, no caso o t está no expoente, a gente copia esse 25 e a menos t e deriva o expoente, né? Então copiando esse cara aqui, ó, multiplicando pela derivada do expoente, menos t, derivando isso aqui vai dar menos 1. Então vai ficar 25 vezes z na menos t vezes menos 1, que vai dar menos 25 e na menos t, beleza? Aí aqui é a mesma coisa, né? A gente vai copiar isso daqui e derivar o expoente. Derivando aqui o expoente, ó, o que vai acontecer? Ó, esse menos 2, e ele vai sair para fora, né? Porque a gente multiplica por essa derivada. Derivando isso daqui, ó, dá menos 2. Menos 2 vezes tudo isso, a gente vem para cá, ó, menos com menos dá mais. 25 vezes o 2 que vai aparecer aqui, vai dar 50, que multiplica o e elevado a menos 2t. E a gente vai igualar essa derivada a zero, certo? Então aqui eu fiz mais direto, tá, pessoal? Mas se tiver dúvida, pode mandar mensagem lá que eu passo passo a passo. Mas como a gente fez bastante isso daqui nos vídeos anteriores, eu acho que vocês já entenderam, né? Aí aqui embaixo é o seguinte, né? Eu vou passar o que está negativo para o outro lado positivo, tá? Então, estou com 50e na menos 2t aqui. Vou pegar esse menos 25e na menos t e jogar para o outro lado. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 50 e elevado a menos 2t igual a esse 25 que passou para lá positivo, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu poderia passar esse 25 para lá dividindo. É a mesma coisa, porém, como sempre digo, eu divido aqui já, sempre divido dos dois lados da equação, porque quando você passa para lá dividindo, é isso que você faz, você divide os dois lados por 25, beleza?
Então eu dividi por 25 para assumir com esse 25 aqui, tá? Por isso, porque tá mais fácil. Então, ó, 50 por 25 vai dar 2. Então fica 2 vezes e na menos 2t, igual aqui a gente some. Aí fica só o e na menos t. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, né? Lembra que eu posso jogar isso aqui para baixo, certo? Posso jogar isso aqui para baixo, desde que eu altere o sinal desse expoente. Então eu vou jogar para baixo, certo? Então jogando esse cara para baixo, fico com 1 dividido por e na elevado a t, só que positivo. Aí eu vou passar esse t para lá multiplicando, que nada mais é do que multiplicar os dois lados por e na t. Então eu faço dessa forma, que é para não ter perigo de errar alguma coisa. Mas se quiser fazer aqui, ó, passar desse jeitão padrão, fique à vontade. Mas quando você passa, você está fazendo isso daqui, ó, multiplicando os dois lados por esse valor. Então multiplicando os dois lados aqui por e na t, o que vai acontecer? Fica 2 vezes o e na menos 2t vezes o e na t, certo? E esse aqui, ó, 1 dividido por e na t vezes esse e na t, a gente corta, tá? A gente cancela aqui, ó, a gente cortou, tá bom? Aí o que vai acontecer aqui agora? Aqui, ó, a gente vai usar uma propriedade de potência, né? Então aqui é tudo multiplicando, tá? Então esse 2 vai continuar multiplicando ainda até o final. Agora aqui, ó, eu tenho bases iguais, tá? Então quando eu tenho base igual, eu tenho a multiplicação aqui de bases iguais. Eu mantenho a base e somo o expoente. Então, ó, mantenho o e somo. Menos 2t mais o t, menos 2 com mais, né? Então a gente tem menos 2t mais 1t. Fica menos 1t, só menos t. Então fica 2 vezes o e elevado a menos t, tá? Igual aqui ficou 1, já que a gente cortou esse e na t, tá? Vou passar esse 2 que está aqui, ó, multiplicando para lá, dividindo, ou eu posso multiplicar aqui os dois lados, mas aqui está mais de boa. Passei para lá dividindo, fiquei que e elevado a menos t é igual a meio, tá? Agora sim a gente vai aplicar o ln, por quê? Porque a gente não consegue igualar as bases mais. Aqui as bases teoricamente estavam igual ainda, tá vendo? Tinha e aqui, tava, então não dava para aplicar o ln ainda. Mas agora aqui, tá? A gente já aplicou o ln, já que as duas bases agora aqui não são iguais. Então aplicando ln, também eu já expliquei nos vídeos anteriores o que acontece aqui na questão do mapa lá. Então se tiver com dúvida nessa relação, vê o vídeo do mapa lá certinho, que lá eu fiz bem passo a passo. Então apliquei o ln, a gente sabe que o e some, fica só menos t, e aqui aplicando o ln desse cara vai dar menos 0,69. Como eu tenho menos dos dois lados, né, então multiplico por menos 1 e fica todo mundo positivo. E como é tempo, né, não tem tempo negativo, né, tempo é sempre positivo. Então a gente vai chegar aqui que o tempo é de 0,69 horas. Então o remédio lá atingiu o pico máximo, né, com 0,69 horas. Esse foi o pico máximo, de acordo com essa amostra. E de quanto foi esse pico máximo, né? Agora a gente tem que responder isso, de quanto foi esse pico máximo e se esse pico máximo teria capacidade de, entre aspas, matar a pessoa, né? Já que considerando que essa daqui é a dose mínima para um adulto, né? A dose tóxica. Então a gente vai pegar esse 0,69, já que foi o ponto máximo, né? E vai substituir agora na função aqui, ó, já que essa função fala pra gente o quanto é o que, né, em relação ao tempo. Então a gente pegando agora esse 0,69 e substituindo lá na função original, a gente vai chegar que a dosagem foi de 6,25 mg. Ou seja, não é tóxico, já que a capacidade mínima tóxica é de 10. Aqui deu 6, então está abaixo, não é tóxico. Então a gente aqui conseguiu matar, a gente achou o tempo máximo, que foi em 0,69, né? E a quantidade aqui, né, a dose máxima atingida foi de 6,25. Então, se a gente ver lá as alternativas, é a letra C, tá? Então vamos para o próximo exercício e último, né? Isso daqui, gente, vocês estão até acostumados, já que a gente fez bastante aí lá na monitoria. A gente fez vários exercícios desse modelo. Então vocês vão tirar de letra isso daqui, tá? Aqui é o seguinte, né? Deseja-se construir e cercar uma área de lazer retangular com uma área total de 900 metros quadrados.
Então eu fiz aqui ó, uma área, tá? A cerca em volta dessa área de lazer e aqui a área aqui dentro, só pra gente deixar esse negócio mais visual. Aí fala, a cerca que delimitará o perímetro da área de lazer tem um custo de 5,50 por metro. Então esse daqui é o custo do metro da cerca, tá? Aí aqui, ó, se o objetivo principal, né, o objetivo principal é construir a área com menor quantidade de cerca utilizada. Então o objetivo nosso é essa área aqui, tá? Independente. Porém, né, a gente quer usar o mínimo de cerca, né? A menor quantidade possível de cerca, beleza? Aí pediu a gente analisar as afirmações apresentadas. Aí pediu a gente lembrar, né, que a área de retângulo, beleza, que já sabe. Beleza, vamos lá. Primeira afirmação: as medidas que minimizam o consumo de cerca são de 30 por 30, né? Então a gente viu lá, né, nos exercícios lá da monitoria da semana 4 que pode ser verdade isso daqui, né? A gente viu, aqui já tá aqui a verdade, mas vou mostrar por quê. Até porque a gente já viu que sempre que o que minimiza um custo ou uma quantidade usada e aumenta a área é sempre quadrado, né? A gente fez vários testes lá e sempre dava um quadrado. Então aqui já começou bem. Agora é só confirmar realmente se é 30, né? Se é 30 metros. A gente sabe que vai dar um quadrado. A gente só vai confirmar agora se vai ser um quadrado de 30 por 30 mesmo, né? Mas aqui é meio óbvio, né? Já que a área é 900 metros, 30 vezes 30 dá os 900, né? Então a gente conseguiria deduzir sem cálculo, sabendo isso, né? Que sempre o que vai ter maior área é um quadrado e não um retângulo. A gente vai calcular isso, tá? Então aqui a gente desenhou a nossa área de lazer e fez a cerca em volta, certo? E a área tem que dar 900 metros quadrados. Fechou. Primeira coisa, aqui eu chamei de x, essa largura, e aqui eu chamei de y, né? E aqui também vai ser x, né, já que é o mesmo tamanho, e aqui também vai ser y. Então isso daqui é o perímetro, tá vendo? Isso aqui é a cerca. Então, como que eu vou calcular esse perímetro aqui, né, para saber de cerca? Então eu vou pegar esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, vou somar e vou achar a quantidade de cerca que eu vou usar. Então, transformando isso daqui em função, né, em uma equação, a gente vai chegar aqui, ó, que o perímetro vai ser igual a 2 vezes o x, tá vendo? A gente tem 2x, mais esses 2y. E isso daqui vai dar o nosso perímetro, tá? Maravilha, então. Porém, a gente tem a área que a gente quer, a gente depende dessa área, né? Então, e como que a gente encontra a área? A gente faz base vezes altura, né? E quando fizer base vezes altura, tem que dar quanto? Tem que dar 900. Então tá aqui, ó. Então quando eu fizer a base vezes a altura, que no caso é o x vezes y, ele tem que me dar 900 metros quadrados. Aí você lembra, para a gente achar o máximo ou o mínimo, a gente precisa escrever essa função, né, em função de x somente. Então o que eu faço? Agora eu quero saber o perímetro, né? Como eu quero saber como minimizar esse perímetro, eu vou escrever na função do perímetro, né? Então eu vou derivar essa função do perímetro depois para achar aqui o ponto máximo ou mínimo. Então aqui, ó, se a gente quisesse descrever alguma coisa em função da área, né, a gente usa essa fórmula da área. Mas como a gente quer saber em relação ao perímetro, então a gente vai pegar agora essa área, vai escrever ela em função de x. Então a gente vai isolar, né? A gente vai isolar o y. Esse x está multiplicando, passa para lá dividindo. Deixa eu chegar aqui, y é igual a 900 dividido por x. E o que eu faço? Eu pego esse y e substituo aqui, ó, na nossa função do perímetro, né? Que é essa daqui. Então fica 2x mais 2 vezes y, que é isso daqui, ó, né? Que a gente agora depende dessa área. Então é por isso que entrou aqui. Aí aqui esse 2 multiplica aqui, fica 2 vezes 900, dá 1800 sobre x. Então agora aqui, ó, a gente escreveu o nosso perímetro em função do x, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar essa função. Para quê? Para a gente saber quando que a gente vai conseguir maximizar essa área, né?
Então vamos lá, derivando aqui, ó, 2x fica só 2, menos, lembra, sempre joga para cima esse x para derivar, jogando para cima fica x na menos 1, x na menos 1 cai multiplicando, fica menos 1800, menos 1 com menos 1 fica x na menos 2, só que joguei esse x para baixo de novo, então a gente volta para cá, ó, x quadrado, tá vendo? Se tiver com dúvida, pessoal, vê o vídeo do mapa lá, que lá tá bem passo a passo, tá? Essas coisinhas aqui. Aí, beleza, a gente conseguiu derivar. A gente vai igualar a zero, né? Padrãozão. Igualando isso daqui a zero, o que vai acontecer? Esse 2 que tá aqui somando, eu passo para lá subtraindo, então fica menos 2, certo? Esse menos 2 está aqui, esse x quadrado eu passo para lá multiplicando esse menos 2. Que vai ficar aqui agora, ó. Então, ó, ficou só 1800 desse lado, já que passei todo mundo para lá. Igual a menos 2 que eu joguei para lá, vezes x quadrado, porque eu passei x quadrado multiplicando. Se quiser, pode fazer por etapa, tá? Mas aqui eu deixei direto já. Então fica menos 1800 é igual a menos 2x quadrado, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse menos 2 e passo para lá dividindo, né? Já que ele está aqui multiplicando. Então, menos 1800 dividido por menos 2 dá 900. Então, x quadrado é igual a 900. Esse quadrado passa para lá extraindo mais ou menos a raiz. Mas como a gente está falando de distância, não existe distância negativa. Então, a gente calcula o módulo, né? Então, a gente vai chegar aqui, ó, que x é igual a 30 metros. Então, o valor de x que maximiza a nossa área e minimiza a quantidade de cerca é x igual a 30. Beleza. Se x é 30, quanto que vai ser o y? A gente pode fazer isso aqui por pura dedução. Ou a gente vai pegar agora esse cara aqui, ó, esse x igual a 30, e vai substituir lá na função do y, para saber. Então a gente pega esse 30 aqui, ó, e traz para cá, ó, nesse x, para achar quanto vale y. Então y vai ser igual a 900 dividido pelo x, que é 30. Então y também vai ser 30. Então a gente concluiu também, né, que é um quadrado. Vai ser um quadrado. 30 por 30. 30 vezes 30, 900 metros quadrados, tá? Tá vendo? Aí você fala assim, ah, mas como que eu sei, né, que esse x igual a 30 aí é o valor que vai minimizar, né, a quantidade de material? Que é negócio, a gente pode vir derivar de novo, né, que a gente consegue verificar isso aí na segunda derivada. A gente deriva mais uma vez, derivei de novo. Aí eu vou pegar esse 30 e vou pôr no lugar do x, né, na segunda derivada. Se der um valor maior que zero, é o valor de mínimo. Se der um valor menor que zero, é o valor de máximo. Então eu fiz aqui, ó, deu 0.13, é maior que zero. Se é maior que zero, a parábola é côncava para cima. Se a côncava para cima, só pode ser esse ponto aqui, ó, ou seja, é um ponto de mínimo, tá? Então, essa daqui é verdadeira. Então, as medidas que minimizam o consumo é x igual a 30 e y igual a 30, ou seja, é um quadrado. Aí fala o seguinte, o custo mínimo da cerca será de 660. Vamos descobrir quanto vai ser esse custo. Então a gente, ó, tem 30, vai ter 30 metros aqui, ó, né? Vai ter 30 metros aqui, 30 aqui, 30 aqui e 30 aqui, né? Então quanto que vai dar isso daqui, ó? O custo do metro é 5,50. Então a gente pegar aqui, ó, 30 mais 30 mais 30 e mais 30, isso daqui vai dar 30, 60, 90, 120. 120 vezes os 5,50, a gente vai chegar aqui, ó, em 660 reais, né? Então, realmente, tá? É verdade também. Para construir essa cerca com essa área aqui, a gente vai ter que gastar no mínimo isso, já que isso daqui é a quantidade que minimiza, né? Então, a gente não vai conseguir gastar menos que isso, tá? Então, esse aqui é o custo mínimo. E fala-se que o perímetro mínimo da construção será de 150 metros. Mentira, né? Que a gente acabou de ver aqui que o perímetro é de 30 mais 30 mais 30 mais 30, né? Que é 120 metros. Então isso daqui é
mentira. Logo, a alternativa correta aqui é apenas 1 e 2. Beleza? Eu acho que acabou aqui, deixa eu dar uma olhada. A gente finalizou, pessoal, mais uma atividade, tá? Esse daqui eu fui um pouquinho mais rápido, mas assim, caso vocês tenham dúvida e queiram tirar, pode mandar mensagem lá pra mim que eu tô disposto a ajudar, tá? Lembrando também que muitas coisas que eu fiz aqui eu fiz mais rápido porque eu já fiz isso daí bem explicado passo a passo na monitoria que eu postei para vocês aí, na semana 4, que é de otimização. Que tá tudo bem explicado passo a passo essas coisas. Então, para não ficar explicando de novo, né, eu fiz mais direto, mas caso vocês queiram ver passo a passo cada coisinha, eu recomendo assistirem a monitoria da semana 4, tá? Que tá bem completa. Beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para vocês aí é hoje, né? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entenderem e a resolver a atividade, tá? E qualquer coisa estamos aí. Um abraço a todos e bons estudos.